Você já tentou consertar algo sem saber exatamente como aquilo foi feito? Como foi a experiência? Muitas vezes tentamos lidar com questões emocionais, físicas ou espirituais sem entender como Deus nos criou. Nessa lição, vamos descobrir como fomos formados, corpo, alma e espírito, e como essa compreensão nos ajuda a viver de forma equilibrada e segundo a vontade de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar a primeira lição desse trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui no canal. Como eu costumo dizer, a Escola Bíblica Dominical é a única escola que não tira férias, né? É a única escola onde nós não se formamos nunca, não é? Somos eternos alunos e também não tiramos férias. Acabou um trimestre e vem outro trimestre. E hoje nós vamos estrear esse quarto trimestre das lições bíblicas da classe 2 adultos da CPAD, essa revista bonita que tem um tema sensacional, particularmente para mim esse assunto é inédito na Escola Bíblica Dominical. O tema dessa revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nesse trimestre, eu já fiz essa introdução com você, mas para você que não assistiu à última aula, né, do terceiro trimestre, então você não viu essa introdução. Olha, nós vamos estudar nessa primeira lição, né, corpo, alma e espírito. Na lição 2 nós veremos o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3 veremos o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E diz por aí uma notícia que no primeiro trimestre de 2026 nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade, tá? A imagem já está até aí dessas novas lições, ainda não tenho certeza se é verdade, mas se for, nós teremos então 2 trimestres bem fartos, bem complexos, né, digamos. Para mim, essa doutrina da Trindade é a mais difícil de ser explicada. Imagina o trimestre todo para nós podermos falar, aprender juntos sobre isso, não é? Gente, antes de mais nada, eu quero te convidar aí na descrição, porque lá você vai encontrar link para você ter acesso a todo o material para a Escola Bíblica Dominical. Como você vai fazer isso? Entrando nas nossas redes sociais, tá? Se você se inscrever no nosso canal no Telegram, se você nos seguir no Instagram e no Facebook, e entrar para o nosso grupo no WhatsApp, você vai ter acesso a todo o material para a Escola Bíblica Dominical, vai estar em um grupo abençoado, onde tem pessoas capacitadas, colocando materiais, além de ter sempre um bate-papo, uma conversa sobre a Escola Bíblica Dominical. Para você que está entrando aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, tá bom? Quando você fizer tudo isso, você vai ajudar bastante a gente, porque então o YouTube faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então, conto contigo. Se você se inscrever hoje, deixa nos comentários, tá bom? Para você que já é inscrito também, fica aqui o meu pedido. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Joga no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos e também comente, tá bom? Eu quero conversar com você nos comentários. Diga sua cidade, o seu nome, tá bom? Se quiser falar a sua igreja, o nome do seu pastor, diga se é a primeira aula que você está assistindo. Qual é a sua expectativa para esse novo trimestre? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho sobre essas lições tão interessantes, tá bom? Eu quero começar com você, como sempre, orando, pedindo a Deus para nos ajudar em mais essa aula, em mais esse trimestre. Pai, queremos te agradecer por chegarmos, Senhor, até em mais esse trimestre, Pai, por avançarmos em mais uma etapa.
E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá graça, nos ajuda nesse trimestre, Pai. Nos capacita para que nós possamos ensinar a Tua palavra com clareza, com ousadia, com autoridade, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, essa lição de hoje, que o Senhor possa nos abençoar, que cada um que assistir esse vídeo seja abençoado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Gente, para nós iniciarmos essa aula, eu quero dar créditos aqui para EBD Digital, tá bom? Do querido irmão Teras. Você viu o vídeo da abertura? Então, viu o movimento que faz ali, né, com as fotos da revista? Então, esse é um trabalho da EBD Digital. Se você quer seguir a EBD Digital, quer ter acesso a esses materiais, o link do Instagram está também na descrição, tá bom? Então, gente, nós hoje vamos estudar a lição de número 1. O homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então, essa verdade prática, como de costume, eu quero dividi-la com você em 3 partes. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Então, o ser humano é uma criação única, formado por esses 3 aspectos, conforme o texto, né, do textuário de 1 Tessalonicenses 5:23. Isso mostra que fomos criados de maneira completa e integral. E para quê? A segunda parte diz, para glorificá-lo eternamente. Nossa existência não é apenas terrena, nós fomos feitos para a eternidade. O propósito final do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Apocalipse 4:11. E a terceira parte, para glorificar eternamente com o quê? Com todo o nosso ser. Então a adoração a Deus deve envolver o ser humano por inteiro, corpo, alma e também espírito. Marcos 12:30. Não se trata apenas de palavras, mas de uma vida totalmente consagrada a Ele. Então a verdade prática fica mais clara ainda quando a gente faz essa separação. Fomos criados corpo, alma e espírito para glorificar a Deus eternamente, dedicando a Ele todo o nosso ser. A leitura diária, na segunda-feira, está em Salmos 8, do 3 ao 9. O homem é pouco menor que os anjos. Terça-feira, Daniel capítulo 7, versículo 15. O espírito abatido dentro do corpo. Quarta-feira, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Deus forma o espírito dentro do homem. Quinta-feira, Jó capítulo 7, versículo 11. Jó menciona corpo, alma e espírito. Sexta-feira, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. As almas dos degolados pelo testemunho de Jesus. E no sábado, Efésios capítulo 3, versículo 16. O homem interior consiste no espírito e na alma. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao 28, e também Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, e também o versículo 21 ao versículo 23. Gênesis, capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Vejamos então o nosso mapa mental. Essa lição de hoje tem como palavra-chave tricotomia. O significado etimológico de tricotomia vem do grego tri, que é três, e tomia, que é corte, divisão. Assim, tricotomia significa literalmente divisão em três partes. No campo teológico, refere-se à concepção de que o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Significado bíblico. A doutrina da tricotomia tem base em alguns textos bíblicos que mencionam o homem em três dimensões. 1 Tessalonicenses 5:23 nós lemos aqui no textual. E também Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na tradição cristã, espírito é a capacidade do homem se relacionar com Deus. Alma é a sede das emoções, intelecto e vontade. E o corpo é a parte material que conecta o homem ao mundo físico. Nem todos os teólogos concordam com essa visão, conforme nós vamos ver mais para frente. Alguns defendem a dicotomia, que é o homem, corpo e alma e espírito como uma só unidade. Porém, a tricotomia é bastante aceita em tradições pentecostais em alguns sistemas teológicos. A aplicação para hoje. A compreensão da tricotomia tem implicações práticas. Na vida espiritual, lembra que o ser humano não é apenas corpo ou razão, mas possui um espírito que precisa estar em comunhão com Deus. João 4:24. Na vida ministerial, o ensino e o cuidado pastoral devem considerar todas as áreas do ser humano, espiritual, emocional e física, integrando oração, aconselhamento e ações práticas. E na vida cristã diária, o crente deve buscar santificação integral, cuidando do corpo, 1 Coríntios 6:19 e 20, da mente e emoções, Romanos 12:2, e da vida espiritual, Epístola aos Efésios capítulo 6, versículo 18. Assim, a tricotomia não é apenas uma doutrina de composição humana, mas um chamado para que a santificação seja plena e equilibrada, refletindo a imagem de Deus em todas as áreas. Então, os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O segundo objetivo é relatar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem, e também conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. E essa lição está organizada dessa forma. O tópico 1 tem como tema a tricotomia humana. Subtópico 1, doutrina e teologia. Subtópico 2, a tríplice natureza. Subtópico 3, físico e espiritual. O segundo tópico tem como tema a distinção entre alma e espírito. Subtópico 1, a alma. E subtópico 2. E o terceiro tópico tem como título a interação das três dimensões. Primeiro subtópico, corpo, afetos e somatização. E o segundo subtópico, equilíbrio e saúde. Então já está dando para você ver que esse trimestre não é brincadeira, é bem teológico. Você, professor, precisa se preparar. E respondendo, algumas pessoas que criticaram, logo quando saiu essa revista, o fato de ela estar numa ordem inversa, porque o título da lição, conforme nós vimos, é corpo, alma e espírito. Mas Paulo cita aos Tessalonicenses espírito, alma e corpo. Mas, gente, lembre-se sempre que as lições bíblicas são organizadas. Então, a ideia do comentarista foi colocar a ordem a qual nós vamos aprender. Então, primeiro nós vamos falar sobre o corpo, assim como na antropologia. E depois vamos falar sobre a alma, terminando sobre o espírito e assim conectando com o Espírito de Deus. Por isso, essa ordem. A introdução diz que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Gênesis 1, do 27 ao 28. Como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta, em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra
a partir da qual foram criados os animais, Gênesis 1, 24, o homem é resultado de uma ação divina pessoal e plural, Gênesis 1, 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, Gênesis 2, 7. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador, conforme 1 Tessalonicenses, capítulos 4, do versículo 15 ao 17. Então, o primeiro tópico, você já percebeu que serão textos mesclados, a gente está desde o segundo trimestre, 6 meses só estudando no mesmo livro, Estudamos João, estudamos Atos, agora a gente vai percorrer durante toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. Dá para você tirar isso pelo texto áureo, pela leitura bíblica em classe, pela leitura diária. Então nós vamos discorrer bastante a Bíblia, porque a antropologia é um assunto vasto. O tópico 1, a tricotomia humana. Subtópico 1, doutrina e teologia. Subtópico 2, a tríplice natureza. Subtópico 3, físico e espiritual. Então, o primeiro subtópico, doutrina e teologia. Isso aqui fala bem o que vai ser esse trimestre. Doutrina e teologia. Tá? E eu fico preocupado, professor da Escola Bíblica Dominical, de você não se capacitar e você cair no erro, que eu vi muitos professores caindo nesse erro no primeiro trimestre, que também foi um trimestre difícil. E falou sobre seitas e heresias, sobre apologética. E muitos professores ficaram perdidos. Se você não se preparar, você vai ficar perdido de novo, porque é difícil. Esse trimestre vai ser difícil. Para você que gosta de desafios, tá aí esse desafio. Então, meus irmãos, e o próximo trimestre, se for mesmo sobre a Santíssima Trindade, será mais difícil ainda. Então vamos lá, gente. A doutrina do homem está firmemente fundamentada em toda a Escritura, que revela de modo suficiente quem é o ser humano, como foi criado e com que propósito. Tá? Eu vou ceder para você esse comentário, porque aqui eu estou trazendo bastante, mas muitas referências bíblicas. Gênesis 1, 26, 29, Gênesis 2, 15, Salmos, verso 8, do 3 ao 9, Efésios, capítulo 1, do 3 ao 6. E eu vou te falar daqui a pouco como você vai ter acesso a esse comentário que eu estou trazendo para você. Na teologia sistemática, essa é a área chamada de antropologia bíblica. A antropologia é a matéria da teologia que estuda o ser humano, estuda o homem em 4 grandes dimensões. Sua origem, como criação de Deus, sua constituição, nós acreditamos biblicamente na tricotomia, que é espírito, alma e corpo, sua condição após a queda, está em Gênesis 3, do 6 ao 19, quando o homem cai, incluindo o pecado original e suas consequências, e o plano redentor em Cristo e a esperança da eternidade. O termo, a palavra, melhor dizendo, homem, ela significa, em hebraico, Adão, que deriva de Adamã, que significa terra ou solo, Gênesis 2:7. Isso destaca a origem humilde do homem, formado do pó, mas também sua dignidade, porque ele recebeu o sopro divino. Gênesis 2:7, formou-se o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Um comentário muito interessante de John Gill reforça que esse sopro indica não apenas vida física, mas também uma alma racional e imortal. A antropologia bíblica, ela não existe isolada. Ela se conecta à martiologia, que é a doutrina do pecado, porque mostra como a queda afetou a natureza humana, conforme, por exemplo, Romanos 5:12, que relaciona-se também à cristologia, a doutrina de Cristo, pois Jesus é chamado de último Adão, 1 Coríntios 15:45, e vincula-se à soteriologia, que é a doutrina da salvação, ao mostrar que a redenção responde à condição decaída do homem, Efésios 2, do 1 ao 5. Então nós vivemos em um tempo, gente, bem complicado. É um tempo de psicologização da fé. Quase que não sai. Sabe, muitos tentam responder às questões existenciais apenas por meios humanos ou concepções não cristãs. Mas a Bíblia continua sendo a fonte suficiente de respostas sobre a identidade, origem e propósito do homem. Como afirma Paulo, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. Então a identidade do homem não deve ser buscada
em filosofias vãs, modernas ou no relativismo cultural, mas na palavra de Deus. A antropologia bíblica nos leva a viver de forma equilibrada, compreendendo tanto as nossas limitações quanto nossa vocação eterna em Cristo. Por isso eu separei esse cartaz, A Antropologia Responde. Então agora eu vou falar com você, se você quer ter acesso a esse comentário que eu estou aqui, tá? Tudo que eu estou falando aqui para você, toda essa aula ela é montada, ela é programada, e todo esse comentário é feito por nós aqui do Colégio do Discípulo. Se você quer ter acesso a esse comentário, e assim como todo recurso visual, ou seja, tudo que você está ouvindo aqui nesse vídeo e tudo que você está vendo também, se você quer ter acesso, vai para a descrição, clique nos links das nossas redes sociais e nos siga. Não adianta você entrar em uma e não entrar em outra. Você tem que se inscrever no Telegram, nos seguir no Facebook, no Instagram e entrar para o nosso grupo no WhatsApp. Por quê? Porque eu não libero isso aqui em uma rede só, tá? Eu libero em todas elas, justamente para que todos tenham acesso. Então vamos lá, gente. A antropologia responda. Só lembrando, é totalmente gratuito, tá? A antropologia bíblica mostra a visão de quem é o homem à luz da criação, da queda e do propósito eterno de Deus. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde a intrigantes e milenares perguntas. Quem é o homem? A antropologia nos mostra o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. O homem é uma unidade de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. O homem foi chamado para governar a criação. Gênesis 1 e Salmos 8. O homem tem um valor inestimável. A Bíblia diz em Salmo 8, 5 que ele foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória. Então a antropologia responde: o homem é a criatura de Deus, relacional e espiritual, diferente de todo o restante da criação. Agora, outra pergunta milenar é: de onde veio o homem? A Bíblia responde: formado do pó da terra, mas vivificado pelo sopro divino. Gênesis 2:7. Não é fruto do acaso, mas de um ato intencional do Criador. Isaías 46:7. Toda a vida procede de Deus. Atos 17, 28. A antropologia responde de onde o homem veio. O homem tem origem divina, criado para refletir o caráter de Deus. Agora, para onde o homem vai? O pecado trouxe a morte, Romanos 5:12, mas Cristo trouxe a vida eterna, Romanos 6:23. O corpo volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus, Eclesiastes 12:7. Em Cristo há esperança de ressurreição e glória, 1 Coríntios 15, 42 a 44 e João 14, 2 e 3. Então, para onde o homem vai, a antropologia também responde. O destino final do homem depende de sua resposta a Cristo. Pode ser condenação eterna ou vida eterna. Mateus 25, 46. Então, o homem vem de Deus, vive para Deus e só encontra destino eterno seguro em Cristo. Segundo subtópico, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia, como eu expliquei na palavra-chave, né, que é do grego tri, né, que é três, e tomos, que é parte, para descrever a tríplice construção do ser humano: corpo, alma e espírito. Cada um desses componentes é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aqui tem uma série incrível de textos: Deuteronômio, Salmo, Daniel, Zacarias, Mateus, Lucas, 1 Coríntios, e por aí vai. Por isso que é bom você adquirir esse comentário, claro, para você adaptar a sua aula. Não é preciso você copiar a nossa aula, mas vai te dar uma ponte, né? Um norte muito bom. Juntando com os slides que a gente disponibiliza aqui, vai te ajudar com certeza, tá? O próprio Jesus Cristo, ele foi constituído, né, sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele possuía uma constituição integral, de corpo, alma e espírito. Existem textos que você vê a alma de Jesus aflita, existe texto que Jesus se cansou, ou seja, no corpo, existe textos, por exemplo, na cruz ele entregou o espírito. Então isso demonstra que a tricotomia não é apenas uma abstração teológica, mas é uma realidade aplicada ao exemplo do Redentor. Então, a primeira divisão do homem é material e imaterial, e é claramente apresentada no relato da criação. E formou o Senhor do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e foi feito alma vivente. Então aqui a gente vê corpo, alma e espírito. O corpo refere-se à dimensão física e visível feita do pó da terra. O espírito é o fôlego divino, que é o ruach, né, no hebraico, que dá vida, consciência espiritual. A alma, que é o nefesh no hebraico, tá? No grego é o psique, é
essência vital. A alma ela une o corpo e o espírito, permitindo pensamento, emoções, vontades. Então, compreender corpo, alma e espírito ajuda a manter uma vida cristã equilibrada, cuidando da saúde física, emocional e espiritual. O papel do espírito. O espírito é o canal de comunicação com Deus, permitindo oração, percepção da vontade divina, crescimento espiritual, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Nossa alma é o centro da personalidade e emoções. Então, o cuidado com ela impede desequilíbrios que afetam tanto o corpo quanto o espírito. Salmo 42, 11 e Mateus 22, 37. Já o corpo é um instrumento sagrado para servir a Deus, lembrando que a santificação envolve toda a pessoa, corpo, alma e também espírito. Então a tricotomia nos ajuda a entender que cada dimensão do homem precisa ser cultivada e protegida. Não é apenas conhecimento intelectual, mas prática diária. Nosso espírito se conecta com Deus, nossa alma reflete caráter e emoções, e o corpo é usado para glorificá-lo. Assim, o homem pode viver plenamente a vocação dada por Deus desde a criação. Então vejamos a tríplice constituição do ser humano. Todo slide que você vê passando aqui, pode ser da leitura diária, pode ser. Você tem acesso à verdade prática comentada, palavra-chave, tá? Você tem acesso nas nossas redes sociais, tá bom? Também tem um link na descrição, tá, galera? Da plataforma EBD Online, tá? Do Pastor Joiade, tá bom? Então você tem lá EBD Digital, a plataforma EBD Online e também tem os nossos materiais. Então estou te proporcionando aí várias fontes para você ter uma ótima aula. Então não tem desculpa, mesmo com o trimestre um pouquinho mais difícil, dá para ter uma boa aula. Então, ó, o texto base é Gênesis 2:7, né? Porque aqui a gente vê o corpo formado do pó, o espírito sendo soprado e a alma vivente, né? Então vamos lá, o corpo formado do pó da terra é a parte material. O corpo é a ligação com o mundo físico, mostra a fragilidade do homem. Olha o Salmo 103:14, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. O corpo revela nossa condição terrena, mas foi criado para glorificar a Deus. O espírito, o fôlego da vida. Então, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O sopro divino transmite a vida espiritual e conecta o homem com Deus. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito é a parte que possibilita a comunhão com o Criador. João 4:24. O Espírito é a centelha divina, a dimensão mais profunda do ser humano. E a alma, né? Depois de formar o corpo, soprar o fôlego de vida, né? O Espírito, o homem se torna, alma vivente. Então a alma é a sede da personalidade, emoções, mente e vontade. É o centro da identidade humana. Mateus 16:26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma integra o corpo e espírito, tornando o homem um ser único e consciente. Então, teologicamente, a alma dá ao homem sua individualidade. É a vida pessoal consciente diante de Deus. Então, o corpo nos liga à terra, o espírito a Deus e a alma expressa quem realmente somos diante dele. Subtópico 3, físico e espiritual. Esse subtópico está muito interessante. Ó. O processo formativo usado pelo Criador é espírito, João 4:24, foi marcado por uma combinação única e sublime. O elemento físico, o pó da terra, o Adam, né, no hebraico, e o elemento espiritual, o sopro divino, no hebraico, Nishmar Shahim. Dessa união nasceu o homem como um ser vivente, distinto de todas as demais criaturas. Os anjos são seres espirituais, porém eles não possuem um corpo material. Salmo 33:6, Hebreus 1, 13 e 14. Não dá tempo de eu ficar citando cada texto. Vai nos comentários lá, pega esses textos para você aplicar na tua sala de aula. Já os animais, né, ao contrário dos anjos, né, eles possuem vida, mas não foram dotados da dimensão espiritual. Ou seja, os anjos têm espírito, mas não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. Aí você aprendeu na escola que o homem é apenas mais uma espécie de animal. É um animal racional. Não, o homem não é uma espécie de animal. Porque o homem possui algo que nenhum animal, nenhuma outra criação ou criatura possui. Nem anjo, nem animais. Então,
esses animais não foram dotados da dimensão espiritual. A sua alma está ligada apenas ao corpo. E a vida deles se esvai com a morte. Levítico 17, 12 e 14. E em Gênesis 2, 7, né, o termo hebraico traduzido como vida é sharim, que é um plural, de modo que a expressão literal é fôlego das vidas, nishmat sharim, como eu disse. Isso significa que, em um único ato, Deus conferiu ao homem não apenas vitalidade física, mas também a vida da alma e a vida do espírito, mostrando a complexabilidade e dignidade única. Então, esse Adaham, eu disse que significa terra, mas na verdade significa terra vermelha, ressaltando tanto a fragilidade e também a origem terrena do homem. Salmo 103, 14. E o sopro, né, é o nishmat, é a respiração, que denota uma ação direta de Deus para transmitir vida. E o sharim, né, que é o plural de vida, indica essa plenitude de existência física, emocional e espiritual. Então, olha, as visões diferentes sobre a constituição do homem. Não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, mas a gente tem o monismo, ou unitarismo, né, que consiste basicamente no pensamento que o homem é uma unidade indivisível. Corpo, alma e espírito não são partes distintas, mas expressões de uma única realidade. Tá? Então, quem é que defende isso aqui? Correntes liberais da teologia moderna, sobre influência filosófica e existencial, alguns grupos evangélicos reformados que preferem falar em ser integral, ao invés de divisões, e seitas materialistas, como, por exemplo, Testemunho de Jeová, os adventistas mais radicais, né, que negam a imortalidade da alma. O perigo disso é reduzir o homem apenas a uma dimensão terrena, enfraquecendo a doutrina da vida após a morte. E um dos mais famosos, junto com o tricotomismo, é o dicotomismo, que basicamente se define pelo pensamento de que o homem é constituído de corpo, parte material, e alma e espírito, parte material. A alma e espírito seriam termos diferentes para a mesma realidade. Tá? Quem crê nisso? Quem acredita dessa forma? É a grande parte da tradição reformada e luterana, e teólogos católicos clássicos, como Tomás de Aquino, por exemplo, falava de corpo mais alma. Correntes evangélicas históricas que não aceitam distinção clara entre alma e espírito, reconhecem a dimensão espiritual, mas pode confundir alma e espírito como sinônimos. Agora, tricotomismo, a visão pentecostal. Então, separei aqui, a nossa declaração de fé mostra no capítulo 7, sobre o homem, na página 78, entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, né, que é o corpo, e 2 imateriais, que é a alma e espírito. Essa doutrina é chamada tricotomia. Temos aqui o textual, a 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito e alma e corpo, ou seja, 3. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Aqui já é carne, né? Juntas e medulas. Hebreus 4:12. Em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, e 3, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, o homem carnal e o homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada homem exterior, e numa parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma. Tá bom, gente? Espero que esteja ficando claro, tá? O resumo desse primeiro tópico diz que o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando o seu propósito e dignidade única na criação. O segundo tópico tem como título a distinção entre alma e espírito. Subtópico 1, a alma, e subtópico 2, o espírito. Subtópico 1, a alma. A palavra alma no hebraico é nefesh e no grego é psique. Tá? Psique, da onde vem? Psicológico, psicologia, psíquicos e etc. Então é uma expressão polissêmica na Bíblia. Por isso essa confusão em dicotomia, tricotomia e etc. Por quê? Essa palavra no Antigo Testamento, ela aparece cerca de 755 vezes, sendo usada em primeiro lugar como sentido de ser vivente. Por exemplo, em Gênesis 1:20, produzam água aos seres viventes, né? Ou seja, alma vivente. Nessa acepção, até os animais podem ser chamados de nefesh, né? Como Gênesis 1:24.
Aqui a ideia central é simplesmente vida. Contudo, a distinção entre a alma do homem e a dos animais está no ato criativo. Enquanto os animais receberam vida pelo mandato divino, produza a terra, não é? O homem, ele recebeu vida diretamente do sopro de Deus. Então, assim, a alma humana é apresentada como uma substância espiritual, incorpórea e invisível e imortal. E aí você tem inúmeros textos. Daniel 12:2, onde diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Jesus diz isso em Mateus 25:46. Lucas 16:22-25. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A etimologia reforça esse aspecto. Nefesh traz a ideia de fôlego, respiração, vida que pulsa. A psique, no Novo Testamento, aponta para a vida interior, a sede dos sentimentos e da personalidade. Portanto, a alma humana é dotada de razão, emoção e vontade, atributos que são concedidos pelo próprio Deus para o cumprimento de sua missão. Além disso, sua principal vocação é relacional. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Lá em Gênesis isso fica bem claro. Também para se relacionar com o próximo. Gênesis 2:18-24. O ser humano não é apenas matéria. Ele carrega em si uma dimensão eterna. E isso nos lembra da responsabilidade de cuidar da vida interior. Porque o próprio Jesus disse, em Marcos 8:36, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, a sua psique. A sociedade valoriza o corpo. Tem até uma frase aí bonita entre os ativistas, né, as feministas, meu corpo, minha regra. Né? Só que eles valorizam muito os corpos e os bens, mas negligenciam a alma. Como crentes, nós precisamos cultivar a comunhão com Deus, porque somente nele a alma encontra descanso. Salmo 42:1 e Mateus 11:29. A imortalidade da alma. Apocalipse 6, eu separei esse texto do 9 ao 10, mostram almas debaixo do altar de Deus. Essas almas estão vivas, conscientes. Isso é muito interessante. Por quê? Primeiro, a natureza da alma, nós já vimos. Ela é criada por Deus no ato da formação do homem. Ela é imaterial e invisível. Ela é distinta do corpo. Ela é a sede da consciência, vontade, intelecto e emoções. Tá? Essa é a alma. Salmo 42:5 e Mateus 26:38. É individual e única em cada ser humano. Então a alma é a dimensão que torna o homem um ser pessoal e eterno. Ponto. Características e atributos da alma. A imortalidade. Ela não deixa de existir após a morte. Responsabilidade moral. Ela será julgada diante de Deus. E capacidade relacional. Pode se voltar para Deus ou rejeitá-lo. Conservação da identidade. Ela permanece consciente após a morte. Nós vemos na passagem de Lucas 16, do rico e do Lázaro. Então a alma transcende o corpo, mantendo identidade e consciência. O futuro da alma. Os salvos para a vida eterna, João 14:2 e 3, Apocalipse 21:3, e os perdidos, condenação eterna, separados de Deus, Mateus 25:46, Apocalipse 20:14 e 15. Não adianta dizer que a alma vai deixar de existir e a alma morre. A alma não morre. O castigo é eterno, assim como a salvação também. Na ressurreição, no retorno de Cristo, o corpo e a alma serão reunidos em glória ou em condenação. 1 Coríntios 15, 42, 44 e João 5, 28 e 29. Então, o destino da alma depende da resposta do homem à obra de Cristo. Portanto, a alma é eterna. Ou viverá para sempre com Deus, ou eternamente separada deles. O que decidimos em vida determina o seu destino. Subtópico 2. O Espírito. Então, enquanto a alma ficou bem explicada aqui, acredito que a gente foi bem detalhista aqui, né? Bem pedagógico. Então, a alma, a psique, é a sede das emoções, é a identidade pessoal do homem, é quem conecta o espírito ao corpo, dando ao corpo emoções, se conectando com o mundo exterior. Agora, o espírito do hebraico ruach e do grego pneuma, o espírito do homem provém diretamente de Deus e constitui sua dimensão mais profunda. É por meio dele que o ser humano mantém a sua comunhão com o Criador. O Pai dos Espíritos, sei que esse termo pode parecer estranho, mas ele está em Hebreus 12:9. Tá? O homem o adora em espírito e em verdade. E quem ensinou isso foi Jesus, em João 4, 23 e 24. Assim como a alma, o espírito faz parte da porção imaterial do ser humano, mas com função distinta. Então, enquanto a gente aprendeu que a alma é a sede das emoções e da personalidade, o espírito é a sede da consciência.
E durante esse trimestre, tá lembrando que essa primeira lição é uma introdução do trimestre, mas durante o trimestre a gente vai estudar bem sobre espírito, sobre alma, sobre corpo, a gente vai entender bem, tá? Então, o espírito ele é a sede da consciência e da comunhão espiritual com Deus, né? É o que Paulo chamou de homem interior, em Romanos 7, 22, em 2 Coríntios 4, 16, em Efésios 3, 16, né? Em contraste com o homem exterior, que é o corpo. O pastor Antônio Gilberto, né, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele ensina o seguinte: à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para interagir com o mundo exterior. Significado etimológico de ruach, significa vento ou sopro, no Antigo Testamento, descreve tanto o sopro de vida, lá em Gênesis 6,17, como o Espírito de Deus, em Gênesis 1,2. Pneuma também traz a ideia de vento, ar em movimento e, teologicamente, indica tanto o espírito humano quanto o Espírito Santo. Essa etimologia sugere algo que não se vê, mas é essencial para a vida. Então, o espírito humano ele foi criado para ser o lugar da habitação de Deus. Quando o homem peca, o espírito se torna incapaz de comunhão plena com Cristo. Mas em Cristo ele é regenerado. João 3,16, Efésios 2, do 1 ao 5. E muitos por aí vivem dando atenção, às vezes até à alma, às emoções, não é? E nós vivemos na geração com mais problemas nas emoções, no psicológico. Outros, como eu falei, dão muito mais ênfase ao corpo, mas negligenciam o espírito. E essa negligência gera vazio existencial, porque só o espírito humano conectado com o Espírito Santo encontra vida abundante. Romanos 8,16. Então nós devemos cultivar uma vida espiritual saudável por meio da oração, da leitura da palavra e da adoração, pois são práticas que alimentam o nosso espírito e nos fortalecem contra as pressões, né, do que Paulo chama em 2 Coríntios 4,16 do homem exterior. Então, por falar nisso, vamos ver um pouquinho sobre o homem exterior e homem interior. Tá? Basicamente, Paulo fala disso em 2 Coríntios 4,16. O homem exterior. Definição: a dimensão física e visível do ser humano, o corpo. Características: se corrompe e envelhece. Paulo diz isso no próprio texto de 2 Coríntios 4. É frágil e transitório como pó. Salmo 103,14. Está sujeito ao sofrimento e à morte. Romanos 8, 20 e 22. O futuro desse corpo, desse homem exterior. O corpo físico morre e volta ao pó. Eclesiastes 12, 7. Mas será transformado na ressurreição. 1 Coríntios 15, 42 e 44. E Filipenses 3, 21. Então o homem exterior é temporário, mas não é descartável. Será redimido em Cristo. Já o homem interior, a definição é a dimensão espiritual do ser humano. É espírito e alma. Características: renovado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 4,16. Sede da consciência e da comunhão com Deus. Romanos 7, 22. É onde habita Cristo pela fé. Efésios 3, 16, 17. E as qualidades, os atributos, né, do Espírito. É a capacidade de adorar, João 4, 24. Sensibilidade à voz de Deus, Romanos 8, 16. Imortalidade e eternidade, Eclesiastes 12 e 7. E o futuro, ele vai ser unido a Cristo. Então, é vida eterna na presença de Deus. Apocalipse 21, 3 e 4. Agora, se rejeita Cristo, o futuro é condenação eterna. Mateus 25, 46. Então, o homem interior é o centro da vida espiritual, é eterno e destinado à comunhão com Deus. Então, o homem exterior se desgasta, mas o interior é renovado em Cristo dia após dia, até encontrar a plenitude eterna. Então, gente, como resumo, a distinção entre alma e espírito mostra que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. E no terceiro tópico, veremos a interação das três dimensões: corpo, afetos e somatização. E subtópico 2, equilíbrio e saúde. Essa parte é muito importante, é a aplicação que é muito importante a gente entender e transmitir isso para os alunos. Subtópico 1, corpo, afetos e somatização. Então, corpo, do grego soma, é a parte material, como nós já vimos, que por meio dele, né, se manifesta os atributos da alma e do espírito. Então, vamos tentar ser mais simples.
O corpo é onde conecta a parte interior com a parte exterior. Então, o espírito e a alma têm acesso ao mundo exterior, ao mundo físico, através do corpo. Tá? Então, ele é um instrumento visível da vida interior. A Bíblia mostra essa relação de forma clara ao usar o termo coração, isso é muito importante, do grego cardia, tá? De onde vem? Cardiologista, né? O cardio, né? Vem de cardia, que nada mais é do que coração no grego. Então, o coração, né? O cardia na Bíblia, ele é usado como sinônimo da sede das emoções, da alma e muitas vezes do próprio ser interior. Por isso, às vezes, essa confusão, né? Às vezes se distingue alma e espírito, por isso que o dicotomismo entende que alma e espírito é a mesma coisa. Porque, ora, em textos eles se confundem. Então é um tema bem complexo. Salomão, ele expressou muito bem essa interação ao afirmar, por exemplo, o coração alegre formoseia o rosto. Provérbios 15 e 13. O coração com saúde é vida da carne. Provérbios 14 e 30. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17 e 22. Esses provérbios já revelavam, né, de forma milenar, a ligação entre a saúde espiritual, emocional e física. Hoje, a medicina chama tais conexões de doenças psicossomáticas, males físicos que surgem de tensões na alma e até mesmo no espírito. O salmista também descreve como pecado não confessado que geram sentimentos físicos e emocionais. Olha o Salmo 32, 3. Consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Então, existe sintomas físicos e emocionais que são consequências de pecados não confessados, escondidos, tá bom? Então, a Escritura revela que corpo, alma e espírito estão profundamente conectados. Emoções não tratadas, como ressentimento, ira, ansiedade, podem afetar diretamente a saúde física. E glória a Deus, louvado seja Deus por esse trimestre. A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre depressão, sobre ansiedade, a gente vai falar sobre doenças da alma, doenças sentimentais. Então, vamos quebrar aquele tabu daquela religiosidade, sabe, de tudo achar que é espiritual ou de tudo achar que é físico. Vamos ter esse equilíbrio, tá? Então, isso pode afetar a saúde física e é por isso que a Bíblia nos convida à confissão, ao perdão e à alegria no Senhor como medicina para o corpo e para a alma. Um exemplo disso é Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7. Né? Então, cuidar do corpo não é apenas um ato disciplinar, mas de mordomia cristã, já que ele é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6. Então, exercícios, tá? Crente que tem preconceito com a academia, em pleno século XXI, gente. Quem vai para a academia não é vaidoso ao extremo, depende do que está o levando aí para a academia. Mas o fato é que se a intenção é cuidar do corpo, você faz certo. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tudo isso é mordomia cristã com o corpo. Então, gente, cuidar do corpo com exercício, descanso adequado, alimentação equilibrada, deve ser visto como parte da espiritualidade prática. Então, uma vida de fé equilibrada precisa reconhecer essa tríplice dimensão. O corpo como expressão, a alma como sede da personalidade e o espírito como lugar da comunhão com Deus. Então vejamos, doenças da alma, como esse trimestre é importante. Salmo 147, verso 3. Sara o coração quebrantado e lhes ata as suas feridas. O que são doenças da alma? Feridas interiores, angústia, ansiedade, depressão, culpas, traumas. Então a alma, né, o psique, que é a sede das emoções, pensamentos e vontades, sofre também. Não apenas fraquezas espirituais, mas realidades humanas que exigem cuidado pastoral, comunitário e muitas vezes clínico. O salmista diz em Salmo 42, 5, por que estás abatido, ó minha alma? Nós vemos o exemplo também de Elias, debaixo do pé de zimbro, em 1 Reis 19, 4. A seriedade das doenças da alma podem levar a paralisia espiritual e emocional, afetam o corpo, mente e espírito, influenciam relacionamentos, fé e até a visão de Deus. Podem gerar pecados de fuga, vícios, isolamentos, autodestruição. A Bíblia diz, a ansiedade no coração do homem o abate, Provérbios 12, 25. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbio 18, 4. Está na hora da gente olhar isso aqui com menos religiosidade e com mais franqueza. E eu fico triste de ter que dizer isso daqui em pleno século XXI. De problemas neurológicos ou psicológicos, por exemplo, epilepsia, depressão, ansiedade, que são tratadas até hoje como demônio.
Pessoas que têm isso, têm medo de contar isso nas igrejas porque são discriminadas. Está na hora da gente ter equilíbrio. Está na hora da gente aprender mais as escrituras e entender o que é isso e tratar, entender que o cérebro é um órgão também que precisa ser tratado. Entender que o ser humano não é só corpo, mas também que tem vontades, necessidades básicas, como se alimentar, como sede, cansaço, as necessidades fisiológicas, mas como também tem necessidades espirituais, psicológicas, que precisam ser cuidadas. Olha aqui, ó, a cura e o cuidado da alma. Primeiro é o reconhecimento, admitir a fragilidade. Se você passa por algum problema desse, oração e palavra são fontes de esperança e direção. Salmo 119, 50. Ação comunitária, gente. Apoio pastoral, discipulado e amizade cristã. Gálatas 6:2. Recursos médicos, tá, crente que não gosta de médico, que acha que depressão é demônio, ansiedade é demônio, acha que tudo é oração. Não estou diminuindo a oração, não. Mas você vai aprender que no próximo cartaz a ter equilíbrio. Médico, terapeutas. Deus também usa ciência e profissionais. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E Gálatas 6:2, levai as cargas um do outro. A esperança para a alma. Cristo é o pastor da alma, 1 Pedro 2,5. Ele oferece paz e restauração e vida abundante, João 10:10. A obra do Espírito Santo renova a mente e fortalece o coração, Romanos 12:2 e Filipenses 4, do 6 ao 7. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, reconhecer as doenças da alma não é falta de fé. É encarar a realidade da queda. A igreja deve ser um lugar seguro de acolhimento e não de julgamento. O cristão precisa buscar em Cristo e nos recursos que ele oferece: espírito, palavra, comunidade e ciência. A restauração integral, equilíbrio e saúde. E é esse subtópico que a gente vai fechar de um jeito muito bom para você, professor, colocar isso aqui na cabeça dos alunos, tá? A ter equilíbrio e saúde. Assim como o corpo adoece em razão de desequilíbrios da alma e do espírito, também a dimensão interior do ser humano pode sofrer com enfermidades, sejam elas naturais ou consequência de pecado. Tem isso na Bíblia? Tem. Então, a Bíblia destaca que a língua, tá, é um dos membros mais perigosos, capaz de trazer morte e destruição. Ó, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma, Provérbios 18:7. A morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18:21. O que guarda a sua boca e a língua guardará a sua alma das angústias, Provérbios 21:23. Vamos para o Novo Testamento? Tiago reforça esse ensino, afirmando que a língua é um mundo de iniquidade e que, quando não controlada, contamina todo o corpo. Tiago 3:6. Então, a língua, né, no grego, né, que é o glossa, significa tanto língua quanto linguagem, idioma. Então, isso mostra que não se trata apenas do órgão físico, mas também da comunicação como expressão do caráter. Então, assim a Escritura ensina que palavras carregam poder criador ou destruidor. Eu me lembro do pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta que a língua é o termômetro do coração. Ela revela o que está dentro da alma. Então isso indica que os pecados de fala, aí vai, hein? Mentira, fofoca, murmuração, blasfêmia, né, que surgem não apenas de um hábito, mas do estado interior do ser humano. Então nós precisamos de um viver santo e equilibrado, e isso requer vigilância contínua, oração, perseverança, preservar corpo, alma e espírito de toda forma de mal. E isso envolve não apenas práticas espirituais, como oração, leitura bíblica e confissão de pecado, que são essenciais, mas não menos importantes, gente. Também precisa ter cuidado físico, alimentação, descanso, exercício. E também relacionais, guardar sua mente, ter bons relacionamentos. O que você assiste, o que você tem colocado na tua mente, com quem você conversa. Então mantenha relacionamentos saudáveis. Colossenses 3, do 5 ao 9, precisamos de discernimento. Há casos que o tratamento médico e psicológico é fundamental. Em Lucas 10:34, nós vemos que Deus valoriza o cuidado físico. Mas quando a raiz é espiritual, como culpas não tratadas,
e pecados não confessados, a solução passa necessariamente pelo arrependimento e pela reconciliação com Deus. Tiago capítulo 4, versículos 6 ao 10 e 2 Crônicas 7 ao 14. Enquanto eu coloco aqui o próximo banner, que é muito especial, fica a dica. Lembra daquela mulher curvada? Jesus disse para ela, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então tem pecado que transmite doença para o corpo. Agora, o corpo está sujeito à natureza pecaminosa. Então toda doença é resultado da natureza pecaminosa. Tem doença que é espiritual, tem doença que é física. Então a gente tem que ter equilíbrio entre o emocional e o espiritual. O ser humano é integral. Ele tem emoções. Ele é corpo, alma e espírito. E a queda afetou todas as dimensões da vida. A restauração em Cristo é plena. Tá? Olha esse versículo, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Já entendemos o que é coração. De toda a alma e entendimento. Então aqui está falando de espírito, alma e corpo. Quando o problema é emocional, né, ou físico, depressão, ansiedade, traumas, doenças psíquicas, há a necessidade de tratamento médico, psicológico. Deus pode usar profissionais e a ciência como instrumentos de cura. Elias, por exemplo, ele precisou de descanso, de comida e de cuidado antes da renovação espiritual. Agora, quando o problema é espiritual, angústia por pecado não confessado, prisões espirituais, opressões, falta de comunhão com Deus, aí exige oração, jejum, palavra e restauração. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8, 36. O caminho do equilíbrio. Buscar auxílio profissional sem abandonar a fé. Vida devocional firme, oração, leitura da palavra, comunhão, igreja como espaço de apoio, não de julgamento. Tá bom, crente? Confiar que o Espírito Santo guia tanto ao altar quanto ao consultório, quando necessário. Versículo. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O cristão não deve cair no espiritualismo ingênuo, né, do é só orar, nem no naturalismo extremo, né, do é só remédio. O equilíbrio é reconhecer que somos seres integrais e que Deus age em todas as áreas. O Espírito Santo é quem conduz ao discernimento sobre quando buscar ajuda espiritual e quando buscar ajuda profissional. Como resumo, o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. E a conclusão desta lição diz que uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, do 14 ao 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Salmo 42, verso 1 e João 14, 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Eu quero terminar com você, como começamos, como todas as lições, orando em nome de Jesus. Ore comigo, não me deixe orar sozinho. Pai, muito obrigado por mais essa lição. Senhor, eu quero orar no propósito, no sentido, Pai, de que o Senhor desperte nossos professores, para que estes consigam despertar os alunos a terem discernimento espiritual e a largar de mão da religiosidade barata, do julgamento daqueles irmãos que estão sofrendo por questões psicológicas. Ah, Senhor, dá clareza, faça essa gente sair dessa mediocridade. E eu quero te entregar aquele, Pai, que está sofrendo algum problema psicológico, emocional ou físico. O Senhor pode agir nas 3 áreas. Nós aprendemos hoje a Tua Palavra e a Tua Palavra diz em Hebreus 4:12 que esta mesma palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela chega onde a psicologia não chega, ela chega onde a medicina não chega, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então eu creio que o Senhor pode agir tanto no corpo, na alma, quanto no espírito. Então, Pai, se for da Tua vontade, traz cura. Mas se for da Tua vontade curar essa pessoa por meio da medicina, conduz ela, Pai. Usa os médicos, em nome de Jesus. Isso, Pai, nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. E a próxima lição, a lição de número 2, tem como tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Querendo Jesus, e se Ele não voltar, nós te esperamos até essa próxima lição para estudarmos
juntos. Não perca o próximo vídeo do questionário dessa lição. Fique na paz. Deus te abençoe.